Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos ao canal. Primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo no Maracanã. Deu a lógica, mais um vexame do Flamengo, vitória do São Paulo, 1-0, gol do Caleri. Em mais um jogo em que o Sampaoli modifica a escalação, escala pessimamente mal. O time fica perdido em campo no primeiro tempo, não vê a cor da bola, sequer deu um chute a gol ou para fora. O Flamengo não finalizou no primeiro tempo, jogando com incríveis três atacantes, muito mal escalados, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro. E ninguém no meio-campo para armar. Ele deixou o Everton Ribeiro no banco. O único meia de criação que o Flamengo tem, junto com o Arrascaeta que está machucado. Ou seja, você não tem o Arrascaeta machucado, você poderia colocar o Everton Ribeiro para poder minuciar o ataque. Não, deixa no banco para colocar o Vitor Hugo, que eu não sei como se mantém titular do Flamengo. É um moleque bom de bola, tem futuro, mas não dá para ser titular do Flamengo. Era para entrar em jogos assim, que tá terminando a partida, quando o time tá vencendo de 2, 3 gols de diferença. Não dá para o Vitor Hugo jogar titular. Aí depois tinha o Pulgar e o Gerson, que são dois marcadores, volantes, né, de saída de bola. O Gerson, para mim, foi o único que salvou no jogo de hoje. O Pulgar fez uma partida muito discreta, errou muitos passes. A defesa inteiramente perdida, horrível a defesa do Flamengo hoje, especialmente o goleiro Matheus Cunha, que já vem falhando há mais de 10 jogos e se mantém como titular. Os laterais, o Wesley é um a menos em campo, assim como o Vitor Hugo, e o Ayrton Lucas, que não apoia, não marca e não joga. Ayrton Lucas foi, sinceramente, o Ayrton Lucas me enganou no Campeonato Carioca, onde ele atuou muito bem, né, fazendo alguns gols, apoiando, atacando, toda hora cruzando. Cara, horroroso. O gol do São Paulo é uma falha defensiva bizarra e que tem as digitais do senhor Matheus Cunha, que não saiu e não fez a defesa, nem esboçou a defesa, e o Ayrton Lucas, que estava marcando o Caleri, simplesmente se esborracha no chão pedindo falta, e não foi falta nenhuma. Gol legítimo do São Paulo. E o São Paulino, se ele for um cara assim, bem centrado e um cara exigente, deve ter saído da partida de hoje muito satisfeito com a vitória, óbvio, mas com gostinho que poderia ter saído já com a taça na mão. 1-0 foi muito pouco pela quantidade de chances que o São Paulo teve no primeiro tempo, especialmente pelos erros do Flamengo. São Paulo poderia ter saído do primeiro tempo com 3-0 assim, fácil, até 4 gols. Teve uma chance que o Matheus Cunha entregou numa bola que ele foi sair pelo meio. O São Paulo não aproveitou. Teve uma bola, não sei se foi o Ayrton Rato, não conseguiu tocar a bola pro Caleri. Teve outra bola, não sei se foi o Lucas ou o Ayrton Rato, que acabou se enroscando com a bola, não conseguiu concluir nem passe, nem chute. O São Paulo poderia ter feito 2-3-0 no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Sampaoli, que para mim é o pior treinador que eu vi no Flamengo, eu vou fazer 40 anos agora na semana que vem, na outra semana. Eu nunca vi um treinador tão ruim quanto o Sampaoli, porque a gente já teve muito treinador ruim, mas que tinha jogadores ruins. Então, cara, você junta o ruim com o ruim, não dá certo. Mas agora o Flamengo tem jogadores bons, multicampeões, e um treinador horroroso. E o cara muda o time sempre, tudo que ele faz é errado. E para completar, antes de terminar o primeiro tempo, ele foi pro vestiário. E hoje, no segundo tempo, ele tentou corrigir a cagada, que foi colocar o Everton Ribeiro no lugar do Vitor Hugo, porém, manteve o time com 3 atacantes esses que ficou encaixotado na defesa do São Paulo. Tinha que ter entrado ou com o Pedro ou com o Gabigol, apenas um atacante. Eu tô com os 3, simplesmente você perde um cara no meio de campo, porque ficou só o Pulgar, o Gerson e o Vitor Hugo. Nenhum sabe armar, nenhum sabe quebrar a linha. O Everton Ribeiro, quando ele entra no lugar do Vitor Hugo, melhora o time, porque aí você tem um cara que tem a qualidade do passe, porém continuava com 3 atacantes e continuava mal demais. Ele deveria ter entrado com um time muito simples. Poderia ter sido a mesma linha defensiva, que foi mal, né? Mas ali, no volante, Thiago Maia, Pulgar, mais à frente Gerson e Everton Ribeiro. No ataque, Bruno Henrique e mais um. Ou Gabigol ou Pedro, tanto faz. Eu ia com o Pedro, que o Gabigol está na péssima fase. E povoava o meio campo, você estaria com 3 volantes, Pulgar, o Thiago Maia e o Gerson sai mais para o jogo, e o Everton Ribeiro com mais liberdade para criar
e fazer a tabela que ele sempre faz com o Wesley na lateral direita. Isso não aconteceu, o Flamengo não viu a cor da bola no primeiro tempo, sequer deu um chute a gol. No segundo tempo, o Flamengo teve chances, mas não soube concluir em gols. O Flamengo poderia ter empatado, até virado o jogo, devido ao volume que conseguiu criar, não no abafa, mas mais em jogadas esporádicas, que o Flamengo não conseguiu fazer um abafa. O São Paulo teve alguns contra-ataques que não se esforçou para concluir. O São Paulo foi para o segundo tempo para segurar o jogo, conseguiu segurar, mas, sinceramente, eu acho que 1-0 um placar muito magro pelo volume que o São Paulo teve de chances no primeiro tempo. E 1-0 o Flamengo, por um acaso, pode chegar lá no Morumbi, vencer por um gol de diferença e levar para os pênaltis, ou até 2 gols de diferença. Eu acho pouco provável, eu acho que já era, mas vai que o Sampaoli é demitido hoje ou durante a semana, aí chega no final de semana, na decisão de domingo que vem, os jogadores resolvam correr e o cara que escalar o time, o interino, escala o time de uma forma que funcione e talvez tenha a volta da Arrascaeta. O Flamengo pode até vencer o jogo e ir para os pênaltis, até 2 gols de diferença. Acho pouco provável. Como eu já falei em vários vídeos aqui, quem acompanha o canal sabe, eu já fiquei muito puto com o futebol, cara. Eu sou de ir no estádio, vou ao Maracanã sempre que dá. Quando o Flamengo jogava aqui na minha cidade de fora, eu ia. Não vem mais, depois que renovaram, revitalizaram os estádios para a Copa do Mundo de 2014. Os clubes grandes dificilmente vai mais para o interior. Aqui de fora tinha jogo do Flamengo direto, agora não tem mais. Essas arenas, esse monte de arena que fizeram no país, vai jogar em Brasília, Cuiabá, lá no Amazonas. Cara, não vai voltar aqui nunca mais. Enfim, eu sou de ir, sou muito fanático, mas, cara, depois daquela falha do Andréas Pereira em 2021, na final da Libertadores, em que o cara perde uma bola besta, o Flamengo perde a Libertadores, eu vi que o futebol, cara, é uma coisa que você tem sim que ter uma emoção, um sangue pulsando, mas, cara, os caras também erram e às vezes tá cagando e andando pro torcedor. O Flamengo hoje foi isso. A diretoria colocou o ingresso a R$700, sócio torcedor pagava 400, quem tinha um sócio torcedor que paga uma fortuna pagava 200. Teve a arrecadação de 23 milhões, pasmem, 23 milhões para um jogo de 67 mil torcedores no Maracanã. É um absurdo o preço dos ingressos, tanto para a torcida do Flamengo quanto para o visitante, a torcida do São Paulo, que deu um show também. A torcida do Flamengo foi impecável durante 15 minutos, onde o time apoiou. Depois ele viu que o time estava cagando, a torcida foi murchando e assistiu o jogo, cantava esporadicamente quando o Flamengo tentava ameaçar o São Paulo e não conseguiu. O São Paulo fez o gol e ali matou qualquer tipo de ânimo, que os caras arrecadaram mais de 100 mil reais, torcedores, arrecadaram mais de 100 mil reais, fazer bandeirão, fazer bandeirolas, bandeirinha daquela pequenininha, fazer mosaico, fazer uma baita de uma festa para os jogadores simplesmente não conectarem em campo. Tá certo que o treinador facilitou muito para os jogadores não renderem, mas os caras poderiam ter dado um algo a mais. Você viu o Gabigol, parece que o cara tá aposentado. Parece que é jogador aposentado. O cara não consegue driblar, não consegue dar sequência em uma jogada. O Pedro encaixotado na marcação do São Paulo. O Bruno Henrique não conseguiu ganhar uma jogada do Rafinha, que está com 39 anos, se eu não me engano. Cara, impressionante. Impressionante o que o Bruno Henrique não jogou hoje. Mas eu acho que ele foi contaminado pelo esquema do Sampaoli, que simplesmente matou o time. Você não tem ninguém armando o time, e você, em vez de povoar o meio-campo para poder não deixar o São Paulo se criar ou sair para o contra-ataque, você coloca 3 atacantes, o time não tem nenhum tipo de ofensividade, o time não tem como atacar, porque a bola não chega, e os caras ficam lá, menos 3 jogadores para poder ajudar na marcação. Apenas o Bruno Henrique às vezes voltava, o Gabigol e o Pedro muito dispersos. O Flamengo ficou encaixotado na defesa do São Paulo, 1-0. Eu, sinceramente, vou torcer muito para que a coisa dê certo, mas se o Sampaoli não for demitido domingo que vem, a derrota é certa, o título vai ser certo do São Paulo, infelizmente, no nosso pior ano, porque eu digo que esse para mim é o pior ano da história do Flamengo, pior. Nem quando perdeu a final da Copa do Brasil de 2004 para o Santo André, que para mim é o maior vexame da história do clube, o Flamengo nunca foi rebaixado, aquela para mim é a maior vexame. Perdeu um título nacional para um time pequeno, que era o Santo André. Mas esse ano, 2023, não é derrota para o São Paulo é um gigante. É a forma como que
tudo se tornou? O time simplesmente disputou 7 campeonatos. Desses 7 campeonatos, com 3 campeonatos praticamente só final, que é o Mundial, que precisava só passar da semi, a Supercopa, que já era uma final, jogo único, e a Recopa, que é jogo de ida e volta, e o segundo jogo no Maracanã, perdeu tudo. Além do estadual, Libertadores, agora a Copa do Brasil, o Brasileirão corre o risco de nem se classificar para a Libertadores, nem para pré-Libertadores. Olha só, do jeito que a banda tá tocando, o Flamengo, se bobear, nem para a Libertadores não vai ano que vem. O time tem o maior investimento na América do Sul, qual o risco de nem ir para a Libertadores? Poderia estar até brigando pelo Brasileirão, mas perde tantos pontos para time fraco, time reserva, e o Botafogo está deixando chegar. Vou dizer que o Palmeiras vai papar mais esse título aí, que o Palmeiras agora encostou no Botafogo, se não me engano está 7 pontos, e o Botafogo está na descendente e parece que vai ser uma queda livre. O Palmeiras bobear, leva a Libertadores e o Brasileirão, e o Flamengo com 7 títulos para disputar, não vai papar nada, absolutamente nada, vexatória. Simplesmente a gente para e pensa, que diretoria madura, né? E demite o Dorival, ganhou Libertadores, Copa do Brasil, contrato Vitor Pereira, que perdeu nas duas para ele, foi eliminado pelo Dorival na Libertadores, perdeu o final da Copa do Brasil. O Vitor Pereira que destrói o time, ao invés de consertar, pegar um treinador para poder remontar o time, pega o Sampaoli que acaba de destruir tudo que já estava no chão. Ou seja, é um vexame sem fim em 2023. Uma sociedade, cara, que desânimo, tá? Não dá nem vontade de ligar a televisão para esse jogo do Flamengo, porque é certo vexame. Quarta-feira deve levar uma porrada do Goiás e domingo contra São Paulo. Ó, sei não, bicho. Um abraço aí pra todo mundo aí. Comenta o que vocês acharam do jogo. Tamo junto.